Agora começamos a segunda aula da playlist Começando do Zero na Análise Gráfica. Nessa aula vai ser praticamente a continuação direta da primeira aula, que foi candlesticks e velas, e agora a gente vai abordar suporte e resistência. Então começamos entendendo o que é um suporte e uma resistência. De antemão, rapidinho para você já entender e pegar o conceito, o suporte é qualquer referência gráfica que nós temos abaixo do preço atual. Ou seja, se o preço está exatamente aqui agora, ó, o preço está aqui do Bitcoin, por exemplo, qualquer referência gráfica que nós temos abaixo dele será um suporte. Então eu vou pegar aqui a linha horizontal e eu vou traçar o quê? Os fundos. Lembra que a gente tinha conversado sobre topos e fundos que o mercado forma? Isso aqui é bem aparente, você vai ver isso em todo o tempo gráfico. Só que agora você vai pegar e vai marcar essas regiões. Como? Você vai pegar essa ferramenta aqui em cima, tá? Você vai vir aqui botão direito ou clicar na setinha e vai aparecer aqui linha horizontal. Clicando aqui, você vai clicar em algum ponto do gráfico, que no meu caso aqui eu vou clicar no fundo do mercado, como esse aqui. Pronto, ele marcou uma linha para mim. Como ele marcou uma linha, isso aqui é uma linha que está abaixo do preço atual, então ela é uma linha de suporte. Agora eu vou pegar um topo, né? Este topo aqui, por exemplo, eu vou traçar uma linha horizontal nele e pronto. Ele está acima do preço, ou seja, ela é uma resistência. O que está acima é resistência, o que está abaixo é suporte, né? Se você for ao pé da letra, você vai entender por quê. Resistência, porque tem que tá resistindo o preço, enquanto na parte de baixo nós temos um suporte, que é uma base para assegurar uma possível queda do mercado. E essa é praticamente a coisa mais básica que você tem que saber. E agora vamos falar sobre coisas um pouco mais avançadas. Agora, hoje as pessoas não se preocupam em te ensinar o porquê das coisas acontecerem e simplesmente jogam decoreba para cima de você, sendo que se for só decorar, você vai ficar no mesmo patamar de muita gente, gente padrão que mexe no mercado que não sabe o que está fazendo. Agora, quando você entende o movimento por trás de qualquer decoreba, aí já, cara, você já fica muito mais diferenciado e em vantagem do que todo mundo o resto do mercado. Esse é o importante, você quer ser diferenciado, você não quer ser mais do mesmo. Então, como que funciona a base de um suporte e uma resistência? Qual que é o fundamento por trás disso? Vamos lá. Resistência é uma zona que está acima do preço. Então, ele tende a chegar nessa região, bater aqui em cima e tende a ter dificuldades de passar. Então, ele pode, no primeiro momento, não conseguir passar. Por quê? Porque ele resistiu ao movimento. Agora, por que isso acontece? Pensa comigo. Para o mercado subir, pessoas precisam comprar. Para o mercado cair, pessoas precisam vender, investidores precisam vender. Sacando disso, você vai pensar comigo, por que ele vai chegar numa zona de resistência aqui e não vai conseguir passar de primeira? Porque temos o quê? Pressão vendedora acima dele, as pessoas estão vendendo naquele ponto. Nós temos uma zona de oferta, pessoas vendendo. Agora, se você virar um pouco a chave aqui, a perspectiva, e a gente começar a olhar para uma zona de suporte, é a mesma coisa. O mercado está com pressão vendedora caindo, só que chega num ponto aqui embaixo, ele bate no suporte e o mercado resiste, né? Ele aguenta aquilo ali, ele fortalece essa base. Sabendo disso, nós temos o que? Pressão compradora aqui embaixo. Pensa comigo, o mercado cai, e o que a maioria dos investidores hoje falam, pelo menos, cara, queda eu tô comprando, tá caindo eu tô comprando, né? Então todo mundo fala que tá descontado, tá com promoção, porque o ativo tá caindo. Então essas zonas de suporte são zonas que essas pessoas falam, eu vou comprar aqui. Por conta disso nós temos uma pressão compradora, o que faz o mercado segurar o movimento e não deixa passar aqui. Então em qualquer cenário, tá? Um cenário que nós temos uma resistência e o preço não consegue passar de primeira, nós temos uma zona de oferta, venda, que não deixa o mercado passar dali. Da mesma forma, quando nós temos suportes, nós temos uma zona de demanda, pessoas querendo o ativo, comprando, pressão vendedora entrando e não deixa ele passar de forma alguma. E agora vai fazer muito mais sentido para você. Por quê? Um exercício simples que você pode fazer para treinar suporte e resistência é sair marcando tudo que você vê pela frente. Não, Douglas, como assim? Você está falando para eu sair botando uma mandinha no gráfico? Exatamente. Então você vai pegar, identificar os topos e fundos que o mercado marca, mostra para você, mudanças de preço que você tem, independente do tempo gráfico. Cara, eu estou no tempo gráfico diário aqui. Cada vela é um dia de duração
dessa precificação do mercado. Se você for para o 4 horas descendo o tempo gráfico, sendo que cada vela vai ter uma duração específica, você ainda vai conseguir ver topos e fundos. Então você pega aqui, vai marcando todos eles, ó. Aqui não tem muito claro, então você pula, bota aqui, você tem o fundo aqui e vai caçando. E aí você vai fazer o seguinte, depois que você identificar tudo isso, você vai pegar essa ferramenta aqui na setinha, e linha horizontal novamente, você vem e vai marcar esses pontos. Então você sai marcando igual maluco, ó. Você vai ver que em primeiro contato não vai fazer sentido nenhum. Eu tô marcando um monte de linha aleatória e bom, o que que tá acontecendo, né? Você não tá entendendo nada. Mas aqui que tá a magia. Você pegar o gráfico e jogar um pouquinho, pegar um pouco o movimento lá de trás, lembrando, tá? O que a gente estava olhando aqui no gráfico era só essa região aqui. Era só o movimento atual do mercado. Agora, se você voltar um pouquinho, como o gráfico ele dá essa informação para a gente, isso é extremamente importante, ver o que aconteceu no passado, porque ele serve sim como informação para a gente fazer previsões e estratégias para o futuro. Essa é a magia da análise gráfica. Você vai perceber que esses pontos de suporte e resistências, bom, eles são respeitados e muito. Você vai ver que essas linhas, olha só como é que ele respeitou aqui. Olha como é que ele respeitou nesses dois topos aqui. Olha como é que ele respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, aqui também. Então, aqui ele respeitou também. Cara, isso aqui é magnífico, porque o mercado, ele começa a respeitar uma linha simples. E se você voltar mais ainda no tempo, será que ela ainda serviu de alguma coisa lá atrás? E aí você já está puxando muito, né? Puxando muito o passado do gráfico, mas mesmo assim, você vai ver que desde lá de trás o mercado respeita essas zonas. Então olha só como é que ele chega próximo. Para você ver que nós estamos vendo o gráfico de praticamente 3 anos atrás e ainda serve como referência. Então você pode falar que a origem dessa zona de suporte e resistência que a gente está botando agora aqui, a origem dela é lá de trás, o mercado vem respeitando isso. Então por isso que isso é extremamente essencial para você levar em consideração para qualquer coisa que você for fazer daqui para frente. Você tem que analisar o passado do mercado para você criar estratégias para o futuro. Simples assim. Além disso, quando você tem uma zona de suporte e resistência ou resistência, isso vai servir como parâmetro para qualquer movimento. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui nesse momento nós poderíamos ter uma zona de resistência imediata do mercado. Se você voltar um pouquinho no tempo, cortar essa parte do gráfico para frente, você vai ver que isso aqui a gente tinha dois pontos, dois topinhos que criaram uma resistência. O mercado rompeu esse topinho, olha só, né, a psicologia por trás. Formou um topo. Depois a gente já conseguia traçar uma linha aqui. Ou seja, eu vou apagar tudo para ficar mais bonito para você. Pronto, temos um topo? Temos uma linha aqui de referência. E aí o que acontece? O mercado vem buscar novamente essa linha, mas ela é uma resistência. O que acontece? O mercado não consegue, força vendedora entra no mercado. E aí ele desce, e ele desce para onde? Para uma zona de suporte, que é esse fundo que a gente marcou aqui embaixo. E ele bate ali novamente e sobe. Só que quando ele sobe, ele ganha força para romper essa resistência. Ele consegue romper a resistência, só que essa resistência, essa linha que a gente está vendo, ela virou agora suporte, porque ela está abaixo do preço. Então agora ela desce, ela bate nessa zona agora, que é uma zona de demanda, as pessoas estão comprando aqui, e aí faz o quê? Ele sobe, fica um tempinho aqui em cima, depois ele cai, briga um pouquinho para perder essa região, perde. E aí ele vem para onde? Para o próximo suporte, que foi aquela linha que a gente marcou aqui. Então o mercado ele fica brincando nessa zona durante um tempão. Se você for ver, nós traçamos aqui praticamente duas linhas, tá? E isso aqui ficou na batalha, o mercado ficou em torno disso durante 147 dias. O mercado respeitou somente duas linhas horizontais, linhas de suporte e resistência. Então no final, você vai ver que o mercado ele respeita muito isso aqui. E aí você começa a entender que o mercado, na verdade, ele consegue ser previsível. A gente consegue prever um pouco do movimento. Claro que esse não é o objetivo. O objetivo da análise gráfica, do gráfico, é você entender o que está acontecendo para se preparar para o futuro e ver as possibilidades e tentar ganhar dinheiro com isso. Não é acertar o que vai acontecer, tá? Não é futurologia, é um estudo de probabilidades para você ganhar dinheiro. E você vê que como que as coisas batem e como que isso aqui
é incrível. Para quem não conhece, é, olha isso aqui, pelo menos era para você ficar um pouquinho maravilhado disso aqui e falar que, cara, que bagulho massa. E depois, o que vai acontecendo? Só numa linha que a gente estava vendo, que o mercado estava brigando aqui, pô, estava brigando, não conseguiu passar, depois falhou, caiu bastante, perdeu o suporte anterior, ele perdeu essa região porque ele já brigou muito. Pensa comigo, isso aqui é um conteúdo que muita gente deixa passar e esquece isso. Você tem uma zona de suporte e uma zona de resistência. Quanto mais vezes o mercado bater ali, ele bateu uma vez aqui e rejeitou de primeira, significa que o mercado fez uma pressão vendedora naquela resistência, o mercado caiu. Agora ele ganha força novamente e rompe aquilo. Por quê? Essa força vendedora, essa pressão vendedora se esgotou. E tudo no mercado não é infinito, não é para sempre. A força se esgota. Então, da mesma forma que você está vendo aqui, olha só, né? Uma vez, duas, três, 4, 5, 6. Ele tentou 6 vezes perder aqui, 5 vezes, né? Tirando a origem dessa linha horizontal. Ele tentou várias vezes perder essa zona de suporte e não conseguiu. Até que lá na frente ele tentou passar resistência, não conseguiu passar e foi direto, varou direto aqui o ponto de suporte. O que leva a gente para um conteúdo extremamente importante. Quanto mais vezes o mercado bate, briga para romper uma região, mais fácil fica de romper. Porque a força vai se esgotando. Imagina, né? Você tá com uma linha aqui e toda hora, porrada, 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 porrada. Você tá batendo negócio. Vai chegar uma hora que vai quebrar, né? Mesma coisa se você tiver uma porta, se você ficar o dia inteiro socando lá, socando, dando chute, tudo, voadora, a porta vai quebrar em algum momento e você vai conseguir passar. A teoria é praticamente igual no mercado. Por isso que tem várias coisas adiante que você vai ter que aprender, que isso aqui é simplesmente o começo de um negócio completamente maravilhoso e gigante, mas por isso você tem que se inscrever nesse canal e deixar o like, porque é muito importante eu saber se você está gostando ou não do conteúdo aqui. E agora uma dica especial. Como é que você identifica, no meio de tantas linhas horizontais de suporte e resistência, como é que você identifica a mais forte, a que o mercado vai respeitar? E para isso você precisa ir no longo prazo no mercado, pegar uma visão mais macro, uma visão mais de longe. E como é que você faz isso falando em gráfico? Você vai para o tempo gráfico maior, como o semanal. No semanal você vai ver que a quantidade de candles, de velas, é infinitamente menor do que o do gráfico diário, né? Então 7 velas diárias dá uma semana, então o mercado fica bem enxugado. Entendendo isso, você vai começar a perceber que fica muito mais evidente, mais fácil de encontrar topos e fundos no geral, vendo o macro. E aí você pode pegar aqui no gráfico semanal mesmo e ir marcando sem problema qualquer mudança brusca de preço. E você vai ter aqui referências mais fortes do mercado que ele pode simplesmente brigar. Até porque nesse exato momento você vai ver, né, que eu acabei de marcar um ponto que antes era um suporte, até ele romper e agora ser uma resistência. Ele está tentando passar essa resistência nesse exato momento e ela é uma referência que eu simplesmente peguei lá de trás. Então, pegando no gráfico semanal, eu tenho essa visão, bom, bem de longe do mercado, das regiões que são mais importantes para o mercado segurar e, bom, romper. Então, você vai ver que conforme o mercado ele vai subindo agora, tem muita coisa, muito desafio para o mercado. Como é que você sabe que tem desafio? Porque você tem noção de várias zonas de suportes que antes, né, eram suportes e agora viraram todas resistências. Então você passou muitas portas, só que essas portas foram reconstruídas. E agora você precisa bater bastante nelas para passar novamente. Então, por isso que o preço agora, vamos lá, está nos 30 mil dólares. Ele vai ter um problema para passar dos 36 mil dólares, um problema para passar dos 43 mil dólares e um problema para passar ali dos 47. Então, se ele vai ter algum problema, são pontos para você fazer o quê? Pontos para você possivelmente fazer algumas vendas. Então, eu já estou entrando um pouquinho no assunto sobre a aplicação disso tudo que a gente está vendo. Então, o gráfico não serve para nada. Ele serve para você ter uma informação que as pessoas, os investidores normais, não têm, que são pontos que o mercado pode bater como resistência, que você sabe que não vai ser fácil passar de primeira. E aí você pode usar isso para fazer excelentes vendas e colocar dinheiro no bolso. Olha como é que a análise gráfica é simples
e boa, né? Maravilhosa. Só que tem muito mais coisa pra gente conversar. Por isso que eu espero sua inscrição, o seu like. Eu te vejo na próxima aula. Um abração.